Do começo do ano até aqui, exibimos 50 edições do Meio Ambiente por inteiro. Mostramos dezenas de iniciativas, gente que tem feito a diferença para um planeta mais limpo. Muitos projetos saíram do papel. Guardiães da natureza mostraram a importância de preservar os recursos naturais para garantir uma vida melhor às futuras gerações. A cada semana, mostramos um desafio diferente que a natureza enfrenta. Alguns temas se repetem pela relevância e urgência de medidas de proteção. Um exemplo, o Cerrado, considerado o coração do país. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, presente em 8 estados. Corresponde a mais de 20% do território nacional. É a maior savana do mundo em biodiversidade. Fonte de novas pesquisas e descobertas, o Cerrado sofre mais devastação que a Amazônia, informa o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que monitora nossas florestas por satélite 24 horas por dia. A destruição do Cerrado está relacionada ao agronegócio. Monoculturas, como soja, por exemplo, invadem milhares de hectares. A vegetação nativa perde espaço para o alimento. Boa parte é exportada. Segundo especialistas, mais de 50% do bioma já foi devastado. Esse 50% ele é muito maior, porque quando você fala que é 50%, é que você pega as árvores que o satélite pegou. Mas a vegetação, nós vemos aqui, nós temos vegetações arbóreas, rasteiras, que fazem parte desse sistema, que foram subtraídas. O Brasil é a maior potência ambiental do planeta. É mais rico em biodiversidade, mais rico em recursos hídricos. Nós temos um papel fundamental neste equilíbrio. E você ter o centro do Brasil, o centro dessa potência ambiental, sendo destruído, como está sendo, no ritmo que está sendo destruído, você tem realmente um impacto que não acontece apenas no Cerrado, mas nos outros biomas também, que o Cerrado tem um papel de interligação muito importante entre os biomas. No primeiro programa desse ano, mostramos uma iniciativa do Instituto Brasília Ambiental, o IBRAM, órgão de fiscalização ambiental do Distrito Federal. 5.050 mudas foram plantadas como compensação pelo corte de plantas nativas durante a explosão imobiliária na cidade. Foram 118 árvores nativas do Cerrado, 201 árvores exóticas do Cerrado. Derrubadas. Derrubadas, isso. E a compensação vem exatamente para contrabalancear isso. Isso, porque a partir do momento que foram suprimidas essas árvores, né, elas exerciam algumas funções ambientais, né? Elas contribuíam com o microclima, serviam de abrigo para a fauna, alimentação da fauna, enfim. São vários serviços ambientais, né, que foram perdidos junto com elas. O cálculo é simples. A cada árvore nativa derrubada, 30 mudas devem ser plantadas. Para as espécies exóticas cortadas, 10 nativas precisam ser cultivadas. Assim, estabelece o Decreto Distrital 23.585 de 2003. Detalhe, o custo é de inteira responsabilidade do empreendedor. Foram plantadas 30 espécies de mudas nativas do Cerrado em 3,5 hectares de área. As principais são angico, ingá, jatobá e ipê. Quase 11 meses depois, voltamos ao local e convidamos o Luiz para analisar a área. Será que do começo do ano para cá o resultado foi positivo? O que a gente consegue ver é que as mudas ainda não estão tão desenvolvidas, né? Mas está dentro do que a gente esperava, né? A gente vê algumas espécies que se desenvolveram mais, né? Mas a maioria ainda continua baixinha, mas é característica da vegetação do Cerrado, né? A vegetação do Cerrado é composta por árvores de crescimento bem lento mesmo, né? Elas desenvolvem primeiramente a raiz, né? Em busca de água e nutrientes, para depois desenvolver a parte aérea. É importante reforçar o que disse o especialista. Se a gente dividir a tela para mostrar o começo do ano e agora, não há uma grande diferença. O que vemos de floresta é apenas uma parte do bioma todo. A força do Cerrado está nas raízes, que podem chegar a 10 metros de profundidade, que se alastram em busca de umidade. Uma vegetação com a cara do Cerrado mesmo. Daqui a quanto tempo? A gente espera que daqui a 15, 20 anos somente a gente vai conseguir ver realmente um cerrado aqui, né? Mas com 3, 4 anos a gente já consegue observar que está tendendo a chegar a esse tipo de vegetação. Cuidar de uma planta exige dedicação.
Luiz fala de um ponto positivo: milhares de mudas foram para a terra. A maioria sobreviveu. Você vê que a maioria das mudas estão aí, né? A equipe está fazendo manutenção no momento, vai fazer o replantio das mudas que morreram, né? E é normal, né? Dentro de qualquer ser vivo, né, acontece a mortalidade. Aparentemente está dentro do esperado. O projeto de plantio de árvores nativas exige manutenção, principalmente no primeiro ano. Técnicos acompanham de perto. Hoje, esses homens estão fazendo a roçagem e o coroamento das mudas para evitar a competição das espécies com o capim exótico que ocupava o local. Nesse primeiro momento, isso é fundamental. As mudas ainda estão muito pequenas, né? E esse capim pode abafar, evitando que chegue a luz solar, né, nas folhas das mudas, que isso que é fundamental para a planta se desenvolver. Então a gente faz essa roçagem, esse coroamento para, né, favorecer o desenvolvimento da muda. Posteriormente, sozinha, ela já vai estar maior do que o capim e conseguir se desenvolver sozinha e até abafar o próprio capim para que ele saia daqui, que é o desejável. Algumas espécies se desenvolvem mais rápido, outras nem tanto. Cada uma tem suas características. É precoce, muito recente, ou a gente já consegue falar em algum benefício ambiental com o plantio dessas mudas? A gente vê que a área está mais preservada, né? A população percebe, né, o poder público tomando de conta desse espaço, vê a manutenção, equipes passando por aqui, né? Tem placas de identificação, então a própria população começa a ver o parque com outros olhos, né? Não é mais aquele matagal abandonado, é uma área de parque, de preservação que está sendo cuidada pelo poder público. Para quem faz reflorestamento, 2018 foi um ano bom. A chuva ajudou nesse processo. Agora, por exemplo, está chovendo, a gente não pode nem reclamar porque faz muito bem para essas plantas. Exatamente, né? Favorece demais. Esse ano foi ótimo por isso, né? Choveu bastante, né? Choveu praticamente o ano todo, a gente teve uma incidência bem menor de incêndios no DF esse ano do que em anos anteriores, justamente por causa disso. A gente teve um período de estiagem mais curto e isso favoreceu demais o desenvolvimento das mudas. Um caso de sucesso, exemplo a ser seguido. Que a gente consiga continuar fazendo novos plantios, né? Para poder replantar o DF, né? No próximo bloco, Bob de Souza mostra como uma simples horta urbana pode ajudar a resfriar o planeta. A gente volta já. Em um mundo cada vez mais aquecido, com incêndios devastadores, como o último que destruiu florestas da Califórnia, que deixou centenas de desaparecidos e cerca de 100 mortos. Cuidar da natureza nas cidades para resfriar o ambiente passou a ser uma necessidade emergencial. A ideia é plantar uma árvore onde for possível. E se a área for pequena para espécies mais vigorosas, a chamada horta comunitária urbana também resolve. Criar ilhas verdes nas cidades é um projeto simples e que exige duas coisas básicas, além da área disponível: vontade de plantar e tempo para cuidar de tudo que brotar. Antes de nossa segunda visita do ano a uma horta urbana em uma cidade satélite de Brasília, vamos conhecer o projeto de um homem apaixonado por mudas e terra, a 4 quilômetros da esplanada dos Ministérios. A nossa primeira parada nesse tema de natureza urbana é no centro de Brasília, na área sudoeste. O senhor José Augusto é o homem dessa horta aqui. O senhor estava comentando comigo que o senhor planta mais ervas aromáticas. Medicinais também. Medicinais, né? Essas outras coisas, tipo um coentro, uma cebolinha, Sei. uma salsa. E os passarinhos, eles vêm aqui, se alimentam? Vem aqui, tem Fazem muito- a festa? Fazem a festa. E o senhor com eles, como é que o senhor reage? Não, tranquilo, são meus parceiros. A gargalhada de José Augusto tem um motivo. Os pássaros não permitem que hortaliças cresçam nessa área. Mas o apetite das aves não mexe com o humor do auditor aposentado. Ele optou pelo plantio de ervas aromáticas para escapar do assédio dos cantadores matinais. A horta tem 2 anos e o manejo precisa ser diário.
Os vizinhos, aos poucos, vêm se aproximando do projeto, com pequenas doações. Alguns, não são todos, né? Acho que uma meia dúzia no máximo, eles participam, às vezes traz um saco de adubo, às vezes traz uma semente, uma muda, mas a mão de obra é toda comigo, né? Quem põe a mão na terra é o senhor? Sim, quem suja a mão sou eu. Além das ervas aromáticas e medicinais, José Augusto mantém um pequeno pomar. Eu estou vendo aqui, por exemplo, uma jabuticabeira, nós estamos né? aqui do lado de uma jabuticabeira, né? Sei. Aí temos mamão, atrás. temos limão, Certo. temos aqui atrás um maracujá. Ali na frente nós temos também mais limões. Eu vi uma mexerica também ali. A mexerica. Nascendo. Mais acolá tem uma carambola. Andando pelo terreno, descobrimos que o produtor urbano teve o cuidado de plantar árvores em número suficiente para não sombrear os canteiros. Homem criado em fazenda, ele sabe, sem luz direta, poucas espécies sobrevivem. Depois de um rápido passeio, chega a hora do plantio de sementes de beterraba. Ele abre o pacote e mostra pra gente o tamanho do que vai ser enterrado no canteiro. Agora chegou o momento do plantio de beterraba. O senhor José Augusto está preparado aqui, eu vou abaixar com ele para aprender como é que planta. O senhor vai plantar como isso aqui, senhor José Augusto? Aqui é o seguinte, a gente joga a semente aqui de forma meio que... Aleatória, né? Aleatória, desorganizada. Aí quando ela nasce, que ela adquire assim, um certo tamanho, aí a gente faz o que eles chamam de raleamento, né? Aí tira as mais fraquinhas. Aí tira as mais fraquinhas e deixa só aquelas que estão mais fortes, num espaçamento ideal. Certo. E aí deixa ela crescer. Agora, ele fecha a pequena vala e em 10 dias os brotos começarão a surgir. Terminado o plantio de beterraba, vamos para o sul, a 16 quilômetros de Brasília. Estivemos aqui no começo do ano. A área estava sendo trabalhada pela comunidade e os brotos ainda eram pequenos em alguns canteiros. Quase um ano depois, o projeto cresceu. A nossa segunda parada é uma horta comunitária verdadeira. Guará 2, a comunidade planta e a comunidade colhe. O raizeiro daqui é o seu Nicodemos de Jesus. Há quantos anos que o senhor está nessa horta aqui, senhor Nicodemos? Essa horta aqui, agora recentemente vai fazer 2 anos que começamos essa horta. Eu, o Carlão, a Day e meu filho, e a Simone. Quantas pessoas da comunidade? Eu estou vendo bastante gente por aqui hoje. Normalmente, quantas pessoas são atendidas nessa horta? Cadastrado aqui, nós temos 128 pessoas na horta. Aí eles ficam revezando para vir aqui, né? Hoje tem 26 pessoas aqui. Aí essas 26 pessoas vão ajudar a plantar e vão colher, né? Vão colher e receber seus alimentos para a semana. Aí vai alimento, vai remédio, vai tudo. Há vários canteiros, mas o diferencial dessa horta é mesmo o plantio de grande quantidade de ervas medicinais. Mais de 60 espécies do Brasil todo. Esse conhecimento vem de longe, de alguns séculos. Eu estou com 74 anos. Eu mexo com raiz desde os 14 anos, que eu aprendi isso com a minha mãe. Então já é uma referência de quase 200 anos. Quase 200 a mais de 200. Minha mãe morreu com 75, somando com o meu dá 150. Minha avó morreu com 90, então dá mais de 200 anos de referência, né? Seu Nicodemos sabe tudo de ervas. Sabe o que cura, o quanto se deve tomar e faz um alerta. A erva medicinal, muito que o pessoal não sabe usar. A erva medicinal, somente a caseira, ela tanto cura como mata. Por exemplo, vou te dar um exemplo de 2 aqui. A losma, que tem ali, ó, aquela margosa. Sim. A pessoa não pode fazer o chá de losma muito forte. E a pessoa que estiver gestante não pode tomar chá de losma, porque ela é abortiva. Sim. Igual o carquejo, que é bom para curar, mas todo chá que se você fizer com excesso, não pode. Tem que ter 2 pesos e uma medida. Os 2 pesos é a água e a medida é a raiz. Senhor Nicodemos, essa couve roxa aqui, ela vem de onde? Essa couve roxa aqui, a origem dela é portuguesa. Mas ela cresce a 4 metros de altura, parece o quê? Um bambu? Essas mudas aqui são filhas
dos pés que está na casa do meu irmão na Samambaia, que está com 4,50 metros. E como é que pode colher a folhinha de cima? Ele está colhendo ele fez um gancho num pau assim, né? E puxa com o gancho e a folha cai embaixo. Após nossa conversa, seu Nicodemos foi colher couve. E nós conversamos com a Dai Ribeiro, uma das fundadoras do projeto. Ô Dai, tô vendo que a multidão aqui tá com uma vontade de colher e de plantar incrível, né? Começou que horas aqui hoje? Começamos por volta de 9 horas, mas eu cheguei às 9, que é o horário do encontro. E se eu te contar que já tinha gente aqui dentro? Antes das 9? Antes do encontro já tinha gente já. Trabalhando ou esperando? Trabalhando. Já chega, cada um já sabe mais ou menos o que fazer. Porque quando você começa a ficar um pouco mais antigo, você já começa a pegar o ritmo de horta. A cada 15 dias, as pessoas se reúnem nesse espaço, com sol ou chuva. Tem gente de várias idades, todas com o mesmo objetivo aprendido: cultivar com as próprias mãos e colher comida de qualidade. As famílias dão um exemplo umas às outras. Marieva mora há 4 anos no Guará 2, mas só agora descobriu a horta. O que você está gostando mais aqui nessa horta? Bom, eu acho que é muito bom a gente comer os produtos orgânicos, né, que fazem muito bem para a saúde. Eu acho que é divertido, né, ajudar na horta, porque depois vai tudo para nossa mesa. Então eu acho legal colher o que você vai comer. Eu estou vendo você mexer aqui com o matinho. Você está fazendo o quê? Você está limpando aqui? Não, então, como é a primeira vez que eu vim aqui, pelo que eu entendi, eu tô tirando as ervas daninhas em volta da cebolinha, que é para ficar bem bonitinho. Assim, a gente chama a família, a gente não chama só as pessoas. A gente faz o convite para as famílias, que a gente acredita nisso. Se a gente, uma criança que convive num espaço em contato com a natureza, amanhã ela vai estar muito mais sensível, por exemplo, quando vê um desmatamento. Não é? Quando ela vê uma poluição, ela fala: como assim que isso está acontecendo? Isso não pode, porque enraizou. Né? Ela cresceu junto com aquela convivência e quando ela está adulta ela fala: não, isso aqui é um valor para mim, eu não vou poluir, eu não vou desmatar. E aí sim a gente colocou uma sementinha no coração e amanhã a gente vai colher tudo isso. Uma semente dentro da semente. Uma semente dentro da semente, é isso. Boa. No próximo bloco, você vai conhecer uma escola infantil que montou o projeto pedagógico totalmente inspirada na natureza. Neste bloco, vamos revisitar uma escola que segue a natureza em tudo o que faz. Desenhos de estrelas e até calendário de frutas. Sempre foi assim com todos os alunos, da creche ao fundamental. Nada aqui escapa da inspiração do planeta. Quando visitamos o espaço pela primeira vez, havia obra de jardinagem e muita expectativa com os novos alunos que chegariam. Com eles, surgiriam novas ideias, novos rumos que acabariam sendo incluídos na grade, na rotina pedagógica. Até o borboletário foi projetado. Talvez a ideia de maior peso tenha sido mesmo a abertura da Rádio Árvore, tocada pelos alunos com a ajuda dos professores. Daqui a pouco vamos falar desse projeto e do lugar para o manejo das borboletas. Neste momento, não podemos fazer barulho por aqui. Antes, vamos entrar em uma sala frequentada por alunos de 3 e 4 anos de idade. Como eu disse no começo do bloco, as crianças aprendem a perceber a natureza. Por exemplo, como desenhar o vento? Que tipo de cor representaria um dia frio? Quais os tons do arco-íris, das nuvens? Aqui, o tempo tem cor e cheiro. Mas para Rafael dos Santos e até outros alunos da escola, as árvores prediletas também liberam frutas e muito sabor. Manga, amora, framboesa e carambola. As árvores de fruta, né, aqui fazem parte do dia a dia da escola.
Então, eles estão muito acostumados a conviver com as frutas, né? Com os pés de fruta. Então, faz parte da nossa rotina. Então, como que eles estão sempre no quintal, eles sabem quando que uma fruta está madura, quando não está. Eles conseguem, por mais que eles às vezes têm que se controlar, porque eles querem tanto pegar as frutas que às vezes eles pegam até verde a fruta. Então, uma regra que a gente tem aqui na escola é não tirar as frutas verdes dos pés, né? Aí surgiu a ideia de criar um calendário para as frutas. Os meses do ano representam a safra de espécies. Checar o pomar é uma tarefa bem saborosa. A gente faz um passeio, né, Rafa, pelo quintal, e aí a gente procura quais são as árvores que estão com as frutas maduras. Então, quer dizer que está na época daquela fruta. Então, para a gente saber sempre, a gente faz esse passeio e aí a gente coloca aqui no nosso calendário de frutas, cada criança desenha um pé de fruta e a gente coloca no calendário para a gente saber quais são as frutas que estão maduras no nosso quintal que a gente pode comer. Qual é a época da fruta, né? À distância, posso ver que a professora montou um diário, ditado pelos próprios alunos da turma Caliandra. A capa representa uma pequena floresta. É uma obra e tanto. Ideia deles. Todo capa de livro da vida a gente fala, como vocês querem fazer? E aí eles tiveram ideia, vamos fazer as árvores da nossa escola. E aí a gente falou, como a gente pode fazer essas árvores, então, sem ser desenhando? Eles, vamos pegar galho, vamos pegar não sei o quê. Então, eles tiveram as ideias, a gente foi para o quintal, eles recolheram as folhas, recolheram as graminhas, e aqui a única coisa que a gente colocou de fora foi o palitinho. E aí eles que montaram. Vamos ler um pedacinho desse diário, nas palavras de Valentina, para o dia 14 de agosto de 2018, uma terça-feira. Hoje, a gente fez biscoito de chocolate sem leite, com leite de amendoim, com pedacinhos de chocolate, óleo de coco, farinha de trigo. A gente foi misturando. Teve canela, açúcar mascavo e cacau e fermento. A gente colocou no forno, ele saiu muito quentinho. Usamos formas para colocar no forno para não queimar embaixo. Fomos para o quintal e passamos protetor. Bacana, né? Agora vamos conversar com duas alunas do Fundamental. O assunto é sério. Como dissemos, há um ano a escola tinha um projeto de construir o borboletário. E construiu. Ao fundo, naquela estrutura geométrica. Tudo parecia correto, só que não. As duas meninas participaram de um movimento na escola em defesa da liberdade das borboletas. Helena, por que aquela estrutura não é mais um borboletário? Porque se fosse um borboletário, iria ser uma prisão para as borboletas, né? E aí a gente decidiu que não era mais. Tem gente que ficou bem triste, outros que ficaram bem felizes. E a gente foi uma das que ficaram bem tristes, porque a gente gostaria muito de ter, só que depois a gente foi entendendo que seria uma prisão, e aí a gente ficou começando a pensar no que seria pra gente, como seria pra gente se a gente fosse presas lá. Boa reflexão da Helena, que tem apenas 6 anos de idade. O que nós temos lá dentro hoje? Hoje a gente tem flores, pé de arroz, alface, beterraba, várias coisas. Helena, e as borboletas passam por lá, mas elas continuam convivendo aqui na escola? Sim, elas continuam convivendo aqui na escola, porque aqui tem um monte de flores, né? E aí tem flores em um monte de lugares. Pra lá tem, em um monte de lugar, né? E aí, o que ela disse, arroz, tá errado. Não tem arroz. Tem alface, beterraba e feijão, milho. É sempre importante fazer a correção do texto, porque o borboletário é coisa muito séria. Vamos abrir o documento, quase um processo, que foi encaminhado à direção da escola em defesa das borboletas livres. O começo mostra como se monta um habitat para os insetos. Falam da alimentação dos bichinhos, da procriação e, ao final, temos o parecer dos alunos da turma Saputá. Fizemos uma assembleia e decidimos que é melhor não construir o borboletário. Algumas crianças queriam que tivesse borboletário,
porque seria muito legal poder visitar as borboletas todos os dias e protegê-las dos predadores. Mas nós achamos que o borboletário parece uma prisão para as borboletas. Podemos tirar o sombrite para subir na estrutura ou fazer um viveiro de plantas. Depois disso, os alunos assinam um relatório com desenhos estilizados. Antônio vem primeiro. Emanuele sorrindo. Francisco, José Hugo e Helena. Bem, você se lembra que eu mencionei a rádio dos alunos. E as borboletas acabaram virando tema de um programa. Programa O Fim do Borboletário. Bom dia para quem está ouvindo de manhã, boa tarde para quem está ouvindo de tarde, boa noite para quem está ouvindo de noite. Nós, crianças da turma Sapotá, fizemos uma assembleia e decidimos que é melhor não construir o borboletário. E assim chegamos ao final do Meio Ambiente por Inteiro. Para rever este e outros programas, acesse tvjustiça.jus.br. E se quiser mandar um e-mail para a gente, o endereço é meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Acesse também o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até a próxima!